conhece você como você chegou aqui. E quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele derrama sobre nós essa graça imerecida, mas alcançada por causa do que Jesus fez em nosso favor. Irmãos, não abra mão dessa graça. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei dos teus pensamentos. Eu não sei das tomadas de decisões que você queria tomar. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu posso lhe dizer: não abra mão dessa graça. Glória a Deus. Não abra mão da graça irresistível, que é a graça de Deus. E que ela pode ser experimentada por meio da nossa obediência. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Mesmo que te custe um alto preço, obedeça a Deus. Porque nenhum alto preço se torna tão pesado quando nós obedecemos a Deus. Com Ele, que é pesado, pode ser mais leve. Obedeça a Deus. Mas não é obedecer a Deus do nosso jeito. É obedecer a Deus do jeito de Deus. Porque obedecer a Deus do nosso jeito pode ser fácil. Mas obedecer a Deus do jeito de Deus é o melhor caminho. Então eu sei que Deus conhece as nossas necessidades. De fato, quando a gente se humilha, quebrando o nosso coração, se rende à sua graça, à sua presença, a oferta chega, o incenso sobe e Ele manda resposta. E não é porque a gente merece, é porque a gente depende dEle. A gente precisa dEle. Tudo vem dEle. Guarde o seu coração em Deus. Pode ser que você esteja passando por dias muito difíceis. Conserve o seu coração em Deus. Conserve-se em Deus. Porque nada paga. Nada paga essa presença que Jesus já pagou por nós na cruz. Conserve essa presença. Amém? Amém. E eu quero só trazer um pouco. Essa mensagem eu já ministrei ela em uma determinada igreja. E eu estava entre ela e uma outra mensagem para compartilhar hoje com a igreja. Mas essa mensagem é muito pertinente e eu creio que não porque eu já falei sobre ela, mas porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Todas as vezes que você lê ela, ela sempre vai lhe trazer um aparato diferente, algo mais profundo e pontual para aquele momento, porque a palavra de Deus ela se renova. Você pode ler o mesmo versículo 10 vezes. Toda vez que você lê, você vai perceber algo diferente. Não é porque a palavra muda, é porque aquele que inspira a palavra inspira a nossa alma, né? Então eu quero compartilhar em breve tempo essa mensagem com vocês. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro do nosso querido evangelista João, capítulo 20. João 20.
João 20, 11. Todos acharam? Amém. Vamos ler diante. Maria Madalena tinha ficado perto do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 homens vestidos de branco, sentados onde tinham sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, onde colocou, diga e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, que esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é meu Pai e Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então, Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Amém? Podemos sentar, deixa a sua Bíblia aberta. Nós conhecemos, um pouco dessa passagem e geralmente nós focamos muito a compreensão dela na questão da ressurreição de Jesus, porque de fato o texto fala sobre isso. Quando Jesus é sepultado, passa-se os dias, e que ele havia dito que ele ficaria no túmulo, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí no domingo pela manhã, Maria Madalena vai até aquele lugar para tentar encontrar o corpo de Jesus. Mas eu não quero focar hoje sobre o corpo de Jesus, nem sobre a ressurreição de Jesus, mas eu quero focar sobre o que esta mulher passa a representar por nós, a nós, quando ela tem um encontro com Jesus. A história de Maria Madalena não começa aqui, embora ela foi a mulher que, ao Jesus falar com ela logo, quando ela percebe, que o corpo de Jesus não está naquele túmulo, ela tem a visão, dos anjos, ela pergunta pelo corpo de Jesus e, para sua surpresa, ela se depara com o próprio Jesus ressuscitado. Que cena! Oh, glória! Quando eu escolhi esse versículo, eu fico pensando, eu estou naquela cena, não sei se aquela cena ali é boa, mas é melhor do que aquela que eu vou ver na volta de Jesus ou aquela que eu vou encontrar com Jesus. Mas eu fico tentando fazer um cenário na minha mente e eu penso que tenha sido um momento muito poderoso daquela mulher ter reencontrado o Mestre. Ela não só encontrou o corpo de Jesus, ela encontrou o próprio Jesus. Aleluia! E ela poderia ter encontrado só o corpo, sim ou não? Sim. Ter encontrado o corpo lá, ter encontrado toda a estrutura que tinha sido sepultada, mas o texto diz que ela encontrou o próprio Jesus. Porque o corpo daquele que estava morto agora era o corpo que estava vivo. Então, o corpo que ela viu descer ali daquela cruz, para ser retirado e ser sepultado, foi o mesmo corpo que ela viu, só que agora transformado e com vida. Então, isso é algo muito poderoso. E aí, aqui faz parte de um momento muito singular da vida de Maria Madalena. Jesus poderia ter aparecido para qualquer outro discípulo a priori, poderia ter aparecido já lá na casa onde ele disse que iria encontrar os discípulos, já na Galileia. Mas Jesus aparece para aquela mulher.
E se a gente fosse fazer um aparato aqui cultural, é um momento que quebra muitos paradigmas. Por que Jesus não apareceu exatamente para os discípulos? Né? Apareceu exatamente para uma mulher que era seguidora dele, mas era uma mulher. E logo naquela época que ainda as mulheres não tinham muita valorização. Então, veja, Jesus aparece para uma mulher lá no poço de Jacó, quebrando muitos paradigmas, e agora Jesus ressuscita, e a mulher que vai, a pessoa que vai ao túmulo visitar o corpo, tentar encontrar o corpo de Jesus, era uma mulher, e é para aquela mulher que Jesus se revela. Aleluia. Né? Então isso tem muito significativo que não dá para a gente falar sobre isso hoje. Mas o amor de Maria Madalena por Jesus é algo singular. O amor de Maria Madalena, a entrega dessa mulher durante o percurso em que Jesus estava vivo, tem algo a nos falar. E a história dela começa quando ela é liberta por Jesus de muita perturbação. O texto vai dizer, lá anteriormente no livro de Lucas capítulo 8, vai falar que Jesus libertou Maria Madalena de 7 demônios. E demônios aqui, ele tem alguns significados diferentes, não só demônio mesmo, Satanás oprimindo as pessoas, mas em alguns sentidos demônio pode se referir a grande opressão ou perturbação, seja ela espiritual, seja ela mental, seja ela emocional ou pessoal. A gente vê muito pelo contexto do texto. Mas Lucas registra, como alguns outros evangelistas, de uma forma muito pontual, que ela foi liberta de 7 demônios. Mas não se diz quais eram esses demônios que perturbavam ela, mas diz que Jesus libertou essa mulher. Também não vi em nenhum registro bíblico ainda como que isso aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu porque o evangelista registrou. Ele registrou, então não foi uma invenção da cabeça dele, eles viram isso acontecer. E a Bíblia diz que desde aquele momento em que aquela mulher foi liberta daquela opressão, a Bíblia diz que ela passou a seguir Jesus. Ela não parou para pensar no que aconteceu na vida dela. A Bíblia diz que ela passou a seguir a Jesus. E observe umas coisas muito interessantes. Maria Madalena vem da cidade de Magdala. Magdala é uma cidade muito próspera, comércio, de muitas coisas mesmo. Alguns supostamente diziam que ela era prostituta, mas não há registro disso. O registro que há é que ela tinha uma perturbação e que Jesus expulsou 7 demônios dela. Não há comprovação. Existem algumas questões históricas, né, e religiosas, de que essa observação de ter dito que ela era uma prostituta vem mais de uma, né, por várias situações que eu não vou falar aqui agora. Mas aí ela era da cidade de Magdala, localizada perto do mar da Galileia. E mesmo vindo ela de uma cidade grandiosa, de uma cidade de grande porte, de avanços e recursos, a gente vê que era uma mulher que era pobre interiormente. Era uma mulher que precisava de libertação. Então não há riqueza maior do que você ser livre. Tem muitas pessoas que têm muitas posses, mas são extremamente presas. Né? Então eu não faço apologia ao dinheiro não, mas eu estou falando que o dinheiro não é tudo. Tem muitas pessoas ricas de bens, ricas financeiramente, mas são pobres dentro delas. Elas não têm alegria de viver. Elas não se sentem alguém prósperas na alma. Porque a primeira prosperidade que acontece na nossa vida é a nossa alma ser liberta. Porque felicidade é um estado de espírito, é um estado de alma e não de posse. Não é? Porque muitos de nós não temos bens materiais, não temos riquezas espalhadas, mas somos extremamente prósperos se a gente prestar atenção no que Jesus fez na nossa vida. Né? Então, ser feliz e estar feliz são duas
né? Mesmo não sendo Cristo. Mesmo nós não sendo Cristo, nós temos um antes de Cristo e depois de Cristo. Aí alguém pode dizer assim, mas mesmo depois de Jesus a minha vida não mudou, pá. O problema aí não é Jesus, alguma coisa deve estar fora de ordem na sua vida. Porque é impossível que alguém se tenha um encontro verdadeiro com o Evangelho da vida e seja a mesma pessoa. É impossível. Primeiro, por quê? Porque é impossível que Deus minta. Se tem uma coisa que Deus não é mentiroso. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, Ele é a fonte de vida e de restauração. Então, se a nossa vida não está em restauração, em transformação, o problema não é Jesus nem é o Evangelho, somos nós que não nos permitimos ser transformados. E Maria Madalena, quando ela tem esse encontro com o libertador e vive essa libertação, a vida daquela mulher muda. Ela poderia ter sido liberta e ter voltado simplesmente para a terra dela e viver a vida que ela vivia lá, ser próspera. Mas ela entendeu o que aconteceu com a vida dela. Oh, glória. Ela entendeu a opressão de vida que ela vivia e o quão poderoso foi ser liberto por Jesus. Então, o texto bíblico lá de Lucas 8 vai dizer que ela passou a seguir Jesus. E ela não só seguiu Jesus, tudo que ela possuía foi junto. Porque Maria Madalena passou a ser uma das mulheres que sustentou o ministério de Jesus. Eita glória. Ela transformou as coisas que ela possuía em suas mãos. Ela transformou as motivações do seu coração para abençoar o ministério daquele que libertou ela de uma grande prisão. Então, não porque Jesus precisava, Jesus era o dono de tudo, mas humanamente falando, Jesus precisava, sim ou não? Como todos os discípulos. Eles andavam de aldeia em aldeia, eles tinham que comer, eles tinham que ter sandálias para poder calçar, ter roupas para vestir. Então, a Bíblia mostra um grupo de mulheres que seguiram e serviam a Jesus também com seus bens. E isso mostra a mudança de mentalidade dessa mulher. Isso mostra a humildade de reconhecer. Ela não quis pagar a libertação a Jesus, mas ela entendeu espontaneamente que seguir a Ele também seria servir a Ele com tudo que ela tinha. Aleluia. E ela passou a ser não só seguidora, mas uma missionária sustentadora do ministério de Jesus. Ela foi missionária 2 vezes. Ela anunciou e ela investia financeiramente. Isso é uma coisa linda. Ela se desprendeu. Às vezes, quando a gente se converte, em vez de a gente se desprender, a gente se torna mais preso. Eu ouvi uma frase que dizia assim: quando alguém se converte, a última parte que se converte na vida dele é o bolso. Quando a gente está no mundão, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, né? A gente investe, quer ir para um palanque no carnaval, quer ir num palanque num clube, quer ficar logo na frente ou atrás, você investe 50, 100, 200, 300 mil reais. Mas às vezes, quando existe alguma atividade no reino de Deus que precisa da nossa colaboração, a gente sempre tem a tendência assim: eu não sei para que tanta festa. Eu não sei para que isso, eu não sei para que aquilo. Porque o nosso coração não entendeu o fator comunhão. A gente não investe, mas desfruta do que os outros investem. Eu tenho muito a aprender com essa história de Maria Madalena. Eu não vou falar sobre isso, mas como fala, né, sobre essa questão dela ter sustentado o ministério de Jesus, é uma lição para a gente. Não é que a gente não vai dar o que não possa, mas muitas vezes a gente pode, mas a gente se comporta como se não pudesse. E para nós deveria ser um privilégio colaborar no reino de Deus, não só com nossos talentos que Deus nos deu, nossas habilidades, nossa força braçal, porque às vezes a gente não tem o recurso, mas tem a força braçal. Mas muitas vezes a gente tem, mas a gente retém. Em vez de sermos deliberados para abençoar, para fazer. Mas quando acontecem outras coisas, a gente vai logo de cheio, a gente faz. Principalmente quando
e ela passou a se dedicar nesse seguir a Jesus. E aí, durante todo esse percurso, a gente vai vendo que ela esteve presente na crucificação, ela esteve ao lado de Maria, ela esteve acolhendo a mãe de Jesus naquele momento tão difícil, de dor, de perda. Ela também esteve lá. E ela também, quando lá em Mateus 27, 56 diz, né, que ela esteve presente nessa crucificação, ela chorou muito. Ela sentiu a dor daquele momento. Porque ela também estava vendo ir embora alguém que libertou a vida dela. Ela também sofreu por ver alguém sendo condenado por algo que na verdade foi alguém que lhe trouxe um benefício, que lhe fez algo bom. Quando você se despede de alguém que fez algo bom para você, como você se sente, né? Você se sente muitas vezes triste, abalado, porque você não gostaria que aquela pessoa fosse, ou por viajar, ou por uma perda natural. Mas por quê? Porque aquele que nos faz bem deixa marcas na nossa vida também. E Maria Madalena foi marcada por esse benefício de Jesus. Um benefício que transformou a história dela para sempre. Para sempre. Não foi aquele momento, irmãos, foi para sempre. Né? Então, depois que acontece a morte de Jesus, e passa-se aqueles 2 primeiros dias, né? A sexta, o sábado, ela quer ir lá ver o corpo dele. Certamente ela pode não ter lembrado muito bem do que Jesus disse, né? Que iria ressuscitar, ou ela talvez não esteve presente naquele momento em que os discípulos ouviram isso. E ela vai lá porque ela quer ver o corpo do mestre, ela quer ver como está, ela quer simplesmente estar perto, mesmo que ela não pudesse falar com ele. Mas o que eu acho extraordinário é que, para a surpresa de Maria Madalena, ela não só encontra o corpo, ela encontra o próprio Jesus. E ao encontrar o próprio Jesus, a vida dela tem outra mudança. Sofre outro impacto. Primeiro foi o impacto de ser liberta por este homem tão poderoso. Segundo impacto foi poder ser inserida nessa vida de seguir a Jesus. Terceiro impacto foi, ao procurar o morto, ela encontrou o vivo. Oh, glória! Ela vai procurar o corpo do morto e encontra ele vivo. E não só encontra ele vivo, fala com ela. A vontade de subir. E atrás de Jesus de Maria Madalena. Vamos passar com ela para chegar no céu. E aí ela encontra com Jesus, ela vê o túmulo vazio. E mesmo naquela preocupação dela, meu Deus, o corpo do meu mestre não está aqui. Os anjos aparecem para ela e perguntam, quem você procura, né? Ele não está aqui. Na mesma instância, quando ela olha para trás, ela vê Jesus, mas não o reconhece, pensa que é o jardineiro, conforme o texto diz. Mas há um detalhe interessante, é que mesmo ela pensando que era o jardineiro, Jesus sabia do nome de Maria e ela reconhecia a voz do mestre. Quando ele pergunta, né? Quando ele pergunta, de onde, quem tirou ele daqui? Quem tirou ele daqui? E Jesus, ele não diz outras palavras, ele chama diretamente ela pelo seu nome. E quando ela ouve Jesus chamá-la pelo nome, ela identifica a voz dele. E por identificar a voz dele, ela ouve uma ordem de Jesus. E aí é onde a gente vê a preciosidade dela ter sido a primeira mulher a anunciar a ressurreição de Jesus. Então Maria Madalena não só tem o privilégio de ver o vivo, ouvir ser chamada pelo seu nome por ele e ainda receber uma direção. Vá e diga aos meus
E o que é que Maria Madalena faz? Bom. Ela vai lá e ela diz: eu vi o Senhor, e disse tudo o que aconteceu. Ou seja, ela foi a primeira missionária depois da morte e ressurreição de Jesus. E o que é que a gente aprende com essa mulher? Que o verdadeiro amor que nos transforma nos leva a testemunhar da sua transformação. Ela poderia ter ficado calada, ela poderia ter simplesmente sido liberta e não ter compartilhado dessa libertação com ninguém. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a libertação de Deus, é prazer nosso compartilhar o que Ele fez na nossa vida. Não é simplesmente uma obrigação comum. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Esse ai de mim fala de muita responsabilidade, fala de um compromisso que Paulo botou no coração dele. E ele vai dizer depois, na frente de outros versículos, sobre a obrigação de fazer isso. Mas não era uma obrigação por peso, era por prazer, por reconhecer o que aconteceu na sua vida. Então, se eu fosse perguntar o que Jesus fez na sua vida, você teria muita coisa para dizer. Mas eu queria que você refletisse o que é que você está fazendo com isso. O que é que você está fazendo com aquilo que Jesus fez na sua vida? Você foi alcançado por um amor tão gracioso, tão transformador, mas não apenas para que isso acontecesse em nós, mas para que outros fossem tocados pelo testemunho desse amor transformador. Quando verdadeiramente nós somos encontrados por Jesus, entendemos o valor da libertação da nossa vida aqui para o futuro. A gente tem prazer em não negar a nossa fé, mas em confessá-la todos os dias por onde a gente passar. E diante do quadro que nós estamos vivenciando hoje, que é um quadro que já vem se arrastando durante muitos anos, né? Muitos séculos, mas vai se tornar mais funilado ainda. Nós somos desafiados todos os dias, assim como Maria Madalena, não se calar, mas falar a respeito da nossa fé. E aí, 1 Pedro vai dizer no capítulo 3, verso 5, eu acho que é o verso 8, se eu não estiver enganada: estáis, pois, prontos para responder a qualquer um que questionar a razão da vossa fé. 13 e 15, né? Pronto. Em vez de ser 13 e 5, é 13 e 15. A respeito da vossa fé. Então, nós precisamos estar prontos em todo o tempo, porque seremos questionados em razão da nossa fé. E precisamos estar prontos para falar daquilo que Cristo fez em nós. E seguir a direção que o Senhor tem nos dado sobre isso. Então, essa mulher, ela nos traz grande exemplo. Exemplo de entrega, de vida e de entrega de tudo aquilo que ela tinha na sua vida. Seguindo o Mestre, ela foi uma mulher desprendida. Ela se desprendeu. Claro que ela cuidava dela, mas ela não tinha aquela, ela não prendia as coisas para ela, ela era desprendida. Por quê? Não era pelo tamanho do valor que ela tinha, mas do tamanho do que Cristo fez na vida dela. E devolveu ela valorosamente para a sociedade. Eu fico pensando que uma mulher com esse tipo de perturbação que Maria Madalena teve é muito comparado ao leproso, né? O leproso, quando ele é identificado distante da sociedade, em um lugar reservado para que ninguém seja contaminado. Ninguém. Mas quando Jesus cura o leproso, ele devolve o leproso para a sociedade, da onde
sociedade excluía eles. E é isso que acontece na nossa vida. Quando Jesus nos trata, nos cura, nos liberta, Ele nos devolve, nos coloca em um lugar que ninguém nos queria mais. Isso não quer dizer que todo mundo vai abraçar a sua fé, todo mundo vai aplaudir você porque você agora caminha com Jesus. Não, você vai ser rejeitado. A Bíblia já diz. Mas a Bíblia diz: ficai feliz quando fores perseguidos por amor do meu nome. Por quê? Porque ainda que o mundo nos rejeite, Cristo já nos abraçou. Ele nos acolheu. Então, é o acolhimento mais importante da nossa vida. Só que a gente precisa entender que nós continuamos com uma missão, que é de levar esse amor transformador, essa libertação para todos aqueles que nos rodeiam. Eu tive uma experiência interessante semana passada. Eu não pude vir aqui para o trabalho com ação social, porque eu fui para o encontro do trabalho em que eu realizo, com a Associação de Psicanálise lá em Escadas. Então, eu saí de casa de 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, só cheguei quase 8 horas da noite. Peguei uma carona com uma pessoa que ia para lá, fui eu e a missionária Mônica, que a gente é associada à mesma instituição. E aí nós fomos. E, para minha surpresa, me foi dada a oportunidade lá para apresentar o meu livro. Interessante que, quando o rapaz falou que queria divulgar o meu livro, ele não disse que me daria a oportunidade lá, mas eu saí daqui com isso na cabeça. Se me der a oportunidade, eu vou apresentar o livro e falar alguma coisa. E quando eu cheguei lá, eu tinha levado uns poucos exemplares para se alguém quisesse comprar. E aí eu disse para ele para apresentar, para falar. E aí ele olhou para mim e disse: eu quero que você fale. Eu vou dar para você falar 5 minutos e você apresenta o seu livro. Eu disse: tá certo. E nós olhamos para a plateia, tinha para mais de 100 pessoas. Nem mais de 100. Muitos profissionais da área, estudantes, muitos universitários, muita gente assim, digamos assim, dá um pouco mais do que eu e outros na mesma linha que eu. Eu acho que tem alguns cristãos, porque eu acho que uns 3 ou 4 me procuraram no final do evento. Mas uma boa parte que provavelmente não eram cristãos, Então você está envolvido com todo tipo de pessoas, Na nossa área profissional a gente ouve de tudo, mas a gente vai absorvendo e alinhando, o que é que a gente vai. Então foi um encontro muito bom. Tinha um filósofo lá que falou muito bem sobre a questão da origem do homem, mas me chamou a atenção que ele foi o primeiro para falar sobre o eu humano, o ego humano. E por mais filósofo que ele fosse e professor de filosofia, ele jamais poderia começar a falar sobre o ego humano sem partir da Bíblia. Isso me chamou muita atenção. E aí ficava eu e o irmão assim do lado da pessoa, Porque ele começou a falar de Gênesis. Ele disse: vamos começar por Gênesis. Eu disse: opa, não tem por onde ele começar lugar nenhum para falar de ser humano que não seja a Bíblia. Qualquer pessoa que for falar do ser humano, ele pode falar do homem desenvolvido, mas se ele quiser falar da origem do homem, ele sempre vai ter que voltar para a Bíblia. Porque é dali que a gente vem. Glória a Deus. Então eu fiquei lá atrás assim, olhando para ele, e aí ele disse assim: eu não vou entrar muito bem nessa área também, perguntando para o senhor. Por favor, você não vai entrar muito bem nisso aqui, porque não é muito a minha área, porque eu não sou teólogo. Eu disse: ele não pergunta aqui, deixa a gente ajudar ele. Deixa a gente ajudar ele aí nessa fala da teologia, E aí ele começou a falar em várias classes da sociedade, das visões religiosas e também das visões filosóficas sobre a questão do surgimento humano, das sociedades e tal. Ele falou muito bem, mas a gente sabe que a essência realmente vem de Deus, não tem para onde, E aí ele vai falar até o final do evento, cada profissional e
estudante tinha uma oportunidade para dar uma mini palestra lá, falava do desenvolvimento da humanidade, do adoecimento, né? Que as famílias têm tido pelos mau uso das telas e tarará, e às vezes a religião, que em vez de libertar, ela oprime mais do que liberta, cada um da sua fala. E aí eu disse, Jesus, vem cá, como é que eu vou falar com esse povo? Eu fiquei lá atrás matutando na minha cabeça, o que é que eu ia dizer, como era que eu ia falar no meio de um monte de gente que tinha uma visão bem diferente, bem técnica, bem teórica, né, tradicional e bem filosófica também, porque querendo ou não, a psicanálise ela tem uma vertente da filosofia de vida, né? E aí eu fiquei assim pensando, o coração começou a acelerar, eu disse, misericórdia, Senhor, porque muita gente pode não aceitar o que eu vou dizer, mas aí eu pensei, disse, não, eu não posso negar de onde eu vim. Se eles vão aceitar e receber ou não o que eu vou dizer, não é comigo. Eu preciso expor o que aconteceu comigo. Então eu vou ter que falar quem eu sou e o que eu faço. Não posso negar nada do que eu faço e nada do que eu sou. Porque se eu cheguei até aqui, eu sei que foi Deus, mas ele não entende. E aí eu disse, pronto, eu vou me acalmar e o que eu tiver que falar, eu vou falar. E eu fiquei ali, quando me deu a oportunidade, aí eu disse de onde eu era, tudinho, falei da minha profissão, falei da minha religião, né, no sentido daquilo que eu exercia espiritualmente. E aí aqueles olhos desse tamanho assim, olhando para você, como é que pode alinhar a ciência com a fé? E Deus me deu uma graça tão interessante, porque eu comecei a falar, aí eu disse, nós não podemos esquecer que o ser humano, ele é um ser integral. A espiritualidade é uma necessidade do homem, independente de como ele vai desenvolver sua espiritualidade. E aí dessa deixa, eu falei sobre como a gente recebe pacientes na clínica, crentes, não crentes, a gente recebe espírito, a gente recebe pessoas de qualquer religião. E a gente não pode impedir, porque é um ser humano. Agora, a gente não vai cristianizar eles. Mas dentro do que eles trazem, se for um crente, né, e quiser falar das suas questões religiosas, ele é livre para falar. Eu é que preciso respeitar o que ele vai dizer. E aí eu parti desse princípio, explicando que a gente não pode rejeitar nenhuma pessoa, tanto é que alguns, mesmo sendo cristãos, vão para pessoas que não sejam na mesma linha religiosa, se sentem bem, dá certo. Né? Mas a gente vai também receber todo tipo. E aí eu peguei essa verdade que realmente é, eu já recebi pessoas assim, eu já atendi um jovem que se considerava cético, era afastado do evangelho, né, como criança e adolescentezinho, ele já era um jovem, chegou para mim e uma das primeiras palavras que ele disse para mim, depois de dizer toda a vertente que ele pensava, politicamente falando, filosoficamente, eu só escutando ele, aí ele disse, não acredito em Deus, em nada de religião, e eu só olhando para ele. Eu disse, esse aqui é o bom, Jesus, traga ele. Né? Pena que ele não ficou, né? Ele não quis dar seguimento ao tratamento dele, era uma questão dele. Mas eu não podia jamais rejeitar a vida dele. Mas só na fala dele eu percebia que realmente ele já tinha conflito com a religião. Né? Ele já tinha conflito com as questões sobre Deus. Então o problema dele partia com Deus. Mas eles não conseguem ver, né? Só durante o processo que a gente vai mostrando. E aí eu falei do que Deus fez na minha vida, falei que eu tinha sido curada, que era um milagre de Deus e que era possível sim alinhar a ciência à fé. Não é a fé a ciência, é a ciência à fé. E que já é comprovado hoje, cientificamente, em várias questões, o quanto a espiritualidade, a fé humana, tem experiências extremamente positivas para a recuperação. Já é estudado o que acontece no cérebro
descartada na vida dos pacientes porque é um ser humano. Então, ou seja, de alguma maneira Deus usou aquele momento para trazer um despertamento para aquelas pessoas. Então, é esse anunciar, é esse não abrir mão daquilo que você sabe que Deus fez em você e colocou a sua vida ali para que outras pessoas conheçam o que Jesus operou no seu viver. Então, Maria Madalena foi uma mulher de referência de entrega, de referência de servir a Jesus com a sua vida e com o que ela possuía, e teve o privilégio de não apenas encontrar o corpo de Jesus, mas encontrar o próprio Jesus ressuscitado e ser enfatizada a anunciar que ele estava vivo. Então, o que eu trago para nós nessa noite, irmãos, é que a gente não pode abrir mão dessa graça, a gente não pode abrir mão dessa vida de libertação que Jesus tem feito em nós, e nós precisamos manter firme a nossa vida nele e cumprindo o propósito pelo qual ele nos libertou. Manifestar a glória de Deus. Pois para isso nos libertou o Filho de Deus, para manifestar a sua glória. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos levar esse Cristo vivo, esse Cristo ressurreto e esse Cristo libertador por onde a gente passar. Então não abra mão dessa graça libertadora de Cristo na sua vida e não se cale. Sirva a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você ainda nem recebeu, mas que você anuncia que Cristo pode fazer na vida de todo ser humano e entregar a sua vida para Ele. Então, que Deus nos edifique nessa noite, guarde e conserve o nosso coração e que seja o Senhor glorificado em cada